Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. Eu quero começar a ler com você capítulo de Lucas 24, versículo 13, que vai nos falar quando os discípulos de Jesus estavam caminhando no caminho de Emaús. E nessa feita, quando eles estavam fazendo essa caminhada aí, eles tinham visto Jesus tendo sido morto e crucificado naquela cruz do Calvário. E nesse dia já se fazia 3 dias que isso tinha acontecido. E eles estavam caminhando muito tristes, é claro, porque havia acontecido tudo aquilo, muito embora Jesus já tivesse dito para eles que Jesus iria morrer, que era necessário que ele morresse, que ao terceiro dia ressuscitasse e vencesse a morte para nos dar a salvação. E eles viveram tudo isso com Jesus, e Jesus sempre falava sobre isso com eles. Jesus não escondeu isso deles. Só que eles estavam caminhando nessa estrada de Emaús e eles estavam muito tristes. Eles estavam totalmente se sentindo abandonados por tudo e por todos, porque Jesus havia sido morto e crucificado. E eles se sentiam sem ninguém. Porque Jesus era o profeta, Jesus era o que fazia sinais, prodígios, maravilhas, que curava enfermos, e eles acompanhavam toda aquela situação com Jesus. Só que no caminhar, de repente começou um homem a caminhar junto com eles, e eles estavam desnorteados. Sabe quando você está vivendo um acontecimento que pega você de uma maneira que mesmo que você já esteja até esperando, mesmo assim, você fica chateado, fica triste, fica desorientado, e você só consegue contar com a outra pessoa do lado, conversar só sobre aquele assunto? Você não consegue conversar sobre outro assunto com a pessoa? Então estavam os dois falando só desse assunto. Eles não conseguiam falar de outro assunto. Então estavam os dois ali reclamando, os dois falando, né? Chorando as coisas da vida, e chorando o que tinha acontecido, e falando. Quando aquele homem, que na verdade era Jesus, começou a caminhar junto com eles naquele lugar. E eles nem se deram conta, nem fizeram muita importância do homem, porque eles estavam vivendo um momento tão ruim da vida deles, né? Eles estavam vivendo um momento que decepção, de dor, muito sofrimento mesmo, porque eles viram o seu mestre ser morto, crucificado. E eles estavam se sentindo abandonados, sozinhos, naquele lugar. E aquele homem começou a caminhar com eles lá, e o homem, vendo que eles só falavam sobre isso, não falava sobre outro assunto, ele falou para eles assim: o que é que está perturbando tanto vocês, que vocês estão falando dessa morte, falando desse Jesus, falando o que aconteceu aqui? Então um deles, indignado, falou assim: nossa, mas o senhor não sabe que planeta o senhor vive, né? De onde o senhor veio? O senhor é algum estrangeiro? Porque aqui todo mundo sabe o que aconteceu aqui, só o senhor que não sabe. Só o senhor que não viu o que aconteceu aqui, que os sacerdotes lá, eles condenaram Jesus, o nosso Jesus, e eles crucificaram Jesus naquela cruz, e começaram a contar toda a história para Jesus, Jesus vindo. Aí Jesus falou para ele: mas escuta, vocês tinham que entender que era necessário que isso acontecesse, porque ele falou para vocês que tinha que ser dessa forma. Mas olha, mesmo ele dizendo isso, você pode acompanhar aí na tua Bíblia, mesmo Jesus dizendo essa frase, não foi suficiente para eles despertarem e saberem que tinha alguém caminhando com eles, mas não era um homem normal, era um homem diferente que estava ali. Era um homem que tinha sido morto na cruz, tinha sido crucificado na cruz, e ao terceiro dia havia ressuscitado, porque aquele era o terceiro dia. Aí eles disseram: então, ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas até agora nada, e talvez você esteja aí desse outro ladinho aí dessa tela, pela misericórdia de Deus também, como eu estou aqui pela misericórdia de Deus, se perguntando: nossa, então já falaram para mim que ia acontecer tal coisa, isso e aquilo, mas já faz tantos dias que falaram isso, prometeram, o profeta falou, o outro falou, e tive tanta promessa, tanta coisa, mas não aconteceu nada, e eu estou aqui desolado, desorientado, desiludido, decepcionado, caminhando, sem saber para que lado que eu vou, desorientado, sem saber se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, e estou aqui sem saber se isso é verdade, se isso não é verdade, porque é assim que eles estavam se sentindo. E eles continuaram caminhando. Eles já não eram mais 2, eram 3, eram os 2 mais Jesus, 3.
E você nunca está também sozinho, nem com o teu amigo, com a tua amiga. Você está sempre, mesmo que você estiver em 2, você vai estar em 3. Porque Jesus sempre está conosco, onde quer que nós estejamos. E eles continuaram andando. E Jesus ouvindo as lamúrias deles, as reclamações, né? Ouvindo o que seria dali para frente, como que ia acontecer, o que seria da vida deles. E Jesus ouvindo. E quando chegaram na aldeia, já estava escurecendo, já estava tarde. E aí Jesus continuou andando, como se não estivesse acompanhando eles em nada. Aí um deles falou, não, ô, senhor, não vai embora não, é tarde. Agora é perigoso, já está ficando escuro, está de noite. Entra com a gente, espera passar a noite aqui, depois o senhor vai embora. Come alguma coisa com a gente, passa a noite aqui, depois o senhor prossegue a viagem. E ele resolveu entrar. Porque para Jesus, nunca é tarde. Eles disseram para Jesus, né, sem saber que era Jesus, Senhor, é tarde. Fica aqui, dorme aqui hoje. Não vai se expor aí, né? Porque é perigoso. Mas para Jesus nunca é tarde para nada. Porque para Jesus, quando ele quer fazer acontecer, toda hora é hora. E ele entrou na casa deles. E quando eles pegaram o pão, sem nem imaginar nada, porque até então eles estavam totalmente dormindo na fé. Porque quantas pessoas estão dormindo na fé hoje porque não se dão conta, né, de que se estão conseguindo se movimentar ainda, conseguindo viver, conseguindo passar pelas provações, conseguindo passar por desafios na vida, é porque tem alguém sobrenatural ajudando, porque nós sabemos muitas vezes que as nossas forças são limitadas, as nossas forças muitas vezes nos fazem cair, desanimar, mas ali eles estavam tendo um ânimo novo, sem saber quem é que estava dando esse ânimo novo para eles. E você tem alguém do seu lado te dando um ânimo novo nesse momento também. Manasturi candalamanai, no nishira de birisi da lamanui candalari da lamanai, suri candalai, sandalamanai, shu. O Senhor estava ali com eles, eles nem perceberam. E quantas vezes você não percebe, eu não percebo. A gente vê a situação naquele caos, naquela angústia, naquele desespero, né? Não vê saída, não vê solução, tudo parece que fecha, parece que as portas ficam tudo fechadas, nada se abre, parece que tudo é empecilho, tudo fica assim no meio do caminho, parece que só tem algema, parece que só tem cadeado, não tem nada aberto para você passar, parece que os caminhos foram fechados, parece que a macumbaria entrou, parece que a feitiçaria entrou, a bruxismo entrou, e veio todo tipo do inferno entrou para te atrapalhar a vida, para te atrapalhar o ministério, atrapalhar a tua vida, tua casa, teu casamento, tuas finanças, tudo parece que foi assim, desolado, tudo parece que foi desorientado, tirado de rumo para você, como se o inferno inteiro se voltasse contra você, e você não conseguisse ver o agir de Deus na tua vida. É assim que eles estavam mais ou menos nessa situação. E quando aquele homem, que na verdade era Jesus, catou o pão, abençoou o pão, olhou para o céu, cortou o pão e deu um pedaço para cada um. Naquele momento, foi exatamente naquele momento, que eles se deram conta de quem estava com eles. Eu acredito que eles ficaram tão surpresos e tão indignados ao mesmo tempo, porque eles não perceberam que era ele. E eles andavam junto com ele, eles tinham que ter percebido que o falar era dele, que o coração deles queimava quando ele falava com eles, mas eles não perceberam. Porque os problemas que eles estavam vivendo naquele momento, as dúvidas que eles estavam vivendo naquele momento eram mais alto, falava mais alto no coração deles. E quando ele partiu o pão, e quando ele abençoou o pão e deu um pedaço de pão para cada um, foi naquele exato momento que eles perceberam que quem estava ali com eles era Jesus. Que Jesus havia ressuscitado dos mortos e estava ali com eles. Só que naquele exato momento, diz a palavra do Senhor, no versículo 31, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Da mesma forma que ele chegou no meio do caminho e começou a caminhar com eles, quando ele viu e percebeu que eles haviam percebido quem ele era, ele também foi embora da presença deles. Da mesma forma, sem fazer barulho, sem nada. Ele apenas foi visto. E eles sabiam quem esteve com eles. Porque só Jesus poderia fazer isso. Estar com eles durante aquela caminhada tão dura, tão difícil.
e depois ainda cortar o pão. Da mesma maneira, aquele gesto, as atitudes de Jesus, o gesto de Jesus dizia que era Jesus que estava ali. Só que Jesus já tinha ido embora. Quando eles perceberam quem era, Jesus já tinha ido embora da presença deles. Mas hoje Jesus deixou o Espírito Santo dele para guiar você, para me guiar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos levar pelo caminho certo. E em tudo que formos fazer, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja uma vida organizada, uma vida direcionada por Deus, e para que a gente não venha ter esse problema de não reconhecer que nós temos um dono. Você tem um dono. Você tem um dono e eu tenho um dono que se chama Deus, e Jesus Cristo veio para morrer por você, por mim, e depois ele enviou o Espírito Santo dele para estar comigo e com você, para que a gente nunca estivesse sozinho. Então você não está sozinho, se agarre a ele. E não importa o que você esteja passando, ele está contigo. E tem mais uma coisa, ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele chega e sai a hora que ele quer. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele está contigo. Não deixe que ele se vá. Não vai perceber que ele está caminhando com você depois, não. Perceba agora que ele está aí com você. Porque você sabe perfeitamente que se não fosse ele, você não teria chegado até aqui. Eu, muito menos. Então, que você fique na paz de Cristo, que você possa entregar todos os seus problemas para ele e saber que ele não vai te deixar só em nenhum momento. Até sábado, Deus te abençoe poderosamente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê seu like aí para nos ajudar, porque essa obra é sua, essa obra é nossa, essa obra é do Senhor, e se você não nos ajudar, essa obra não existe, porque essa obra só existe porque você existe. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo, seja muito abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E receba aí Jesus com você, caminhando contigo, através do Espírito Santo, amém? Deus te abençoe.